noite, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos iniciar lendo o livro de Daniel, capítulo 7. Nós vamos estar falando um pouco sobre o anticristo. Aí eu convido você aí a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite, estava olhando e vi os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subia do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, no qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobravam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. E nesse chifre havia olhos como olhos de homens, e uma boca que falava, que vangloriava. Então, o que acontece em Daniel capítulo 7? Aqui está falando de 4 poderes. Quando você vai em Daniel capítulo 2, que fala ali da estátua de Nabucodonosor, né, a cabeça de ouro, fala ali do Império Babilônico, o peito de prata, fala ali, o peito de prata, os braços de prata, fala ali dos médios persas, e o ventre e as coxas de bronze ali fala do Império Grego, e a canela de ferro, né, com os pés de barro, fala do Império Romano. Então, vamos trazer isso para os dias de hoje, né, esses animais. Vou voltar a ler o capítulo aqui. Esses animais aqui falam da velocidade que as coisas estão andando, de um reino derrubando reino. Fala aqui de governo, as coisas estão caminhando para um governo mundial. As coisas estão caminhando de tal maneira que nós, nos dias de hoje, no meu ponto de vista, eu acredito que nós estamos ali em Mateus 24. Nós estamos vivendo o princípio de dores. E muitas das vezes as pessoas estão perdendo a fé por qualquer coisa, suas mentes têm cauterizado. Então nós temos que perseverar na sã doutrina, perseverar na palavra do Senhor. E eu vou voltar aqui nessa visão de Daniel, capítulo 7. Eu vou entrar lá no versículo 2 que fala: disse Daniel, na minha visão da minha noite, eu estava olhando e vi vi 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes uns dos outros. Subia do mar. O primeiro era como leão. O leão aqui fala do poder, mas não do poder de Deus. Aqui fala do poder do governo, aqui fala do poder das guerras. Esse poder não é o poder do rei de Israel. Esse poder aqui está mostrando o poder da perseguição, o poder do massacre, o poder da destruição. Voltando, né?
o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então, ali, Nabucodonosor, no Império Babilônico, ele crescia rapidamente. Ele desenvolvia rapidamente. Asas fala de, né, lógico, de levantar voo. Então, essa cabeça da estátua de ouro, esse poder, ele voava. Ele crescia rapidamente. Por mesmo, nós vamos para Apocalipse, capítulo 13, e nós temos que estar cientes dessas coisas. Porque o momento que nós estamos passando agora, Deus está permitindo isso para chamar a atenção do homem. Né, para que o homem volta para ele, para que o homem vem buscar a tua face, vem falar com ele. Então, que fala que tinha asas como de águia. Eu olhei e que lhe fora arrancado as asas. Né? Então, esse império babilônico, ele caiu, e os médios dos pés, que começou a dominar depois dele. Então, você vê que esse governo, ele vem sendo destruído. Ele vem sendo vencido até chegar nos dias de hoje, que é o último governo agora. Nos dias de hoje, nós vamos chegar lá. Aí fala assim, olhei que foram arrancadas as suas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Quer dizer, esse poder foi cortado. Aí lá no versículo 5 fala assim, continuei olhando e vi o segundo animal semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. O urso aqui simboliza, né, os médios pés, simboliza a destruição, a matança, a destruição da humanidade. Quantas pessoas que nós, né, ouvimos, igual o Holocausto do lado judeu, quantas coisas aconteceram, quantas pessoas foram mortas, as coisas estão acontecendo, mas nós, muitas das vezes, estamos paralisados mediante a situação. Nós temos que ter atitude. Falar que ama a Deus e fugir das batalhas, fugir das guerras. Falar que ama a Deus e não cuidar das pessoas, não cuidar das coisas de Deus, isso não é amor, isso não é amar a Deus. E essas coisas estão acontecendo para a preparação do anticristo. Né? As coisas estão sendo preparadas para o anticristo vir. Então, quando você começa a ver aqui, né, a cabeça de leão, o poder, o urso, a destruição do ser humano, a destruição, a perseguição religiosa, né? É disso que está se tratando. Aí lá no versículo 6, sabe assim, depois disso, continuou olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo. Leopardo que simboliza a velocidade, como que as coisas têm andado rápido. O leopardo é um dos animais velozes, ele corre muito. Se eu não estiver errado, ele deve chegar aí a uns 70 km por hora, alguma coisa assim. Né? Então, essa velocidade que as coisas estão acontecendo, os dias estão passando rápido, as coisas estão acontecendo rápido, o que nós estamos fazendo? Né? O que a humanidade está fazendo? Então, nós temos que acordar, nós temos que entrar em oração, nós temos que estudar a palavra de Deus, entender as coisas que estão acontecendo, igual eu estou falando, no meu ponto de vista, para mim nós estamos vivendo aí em Mateus 24, que é o princípio de dores, mas ainda não é o fim, mesmo nós vamos chegar lá. Ainda no versículo 6 de Daniel capítulo 7, né, fala que vi outro animal semelhante ao leopardo e tinha 4 asas de ave nas costas, e este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Aqui já fala ali dos gregos, né? Se eu não estiver errado, do domínio ali dos gregos. Então pode ver 4 cabeças, 4 pares de asas, quer dizer, ele é ainda mais veloz ainda, um governo mais veloz ainda, um poder mais veloz ainda. Mas Deus, por que Deus permite tudo isso? Para nós buscar, entender o que Ele quer de nós. Nós falamos de paz, nós falamos de amor, mas será que nós estamos vivendo isso? As coisas que têm se levantado contra Deus, contra a sua vida espiritual, contra a sua fé, você tem defendido a sua fé? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Aí fala assim no versículo 7, depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava
fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Esses chifres fala de poder, fala de poder, fala de conquista, né? Mas não que venha de Deus. Isso é a unificação das coisas, né? O mundo está caminhando para a unificação da religião, para a unificação de tudo, para existir. No Grêmio nós vamos ver isso lá em Apocalipse, nós vamos ver isso também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ver isso também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então as coisas estão caminhando para unificar, as coisas estão acontecendo numa velocidade, e se nós não abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos ficar sem entender por que essas coisas estão sendo tão rápidas, quando se diz um provérbio antigo, quando nós assustamos, as coisas já aconteceram, né? Aqui no versículo, voltando aqui, vindo aqui agora no versículo 8, fala assim, ó, estando eu observando os chifres e vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. E nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Então, hoje nós estamos vendo as coisas acontecer, né, no mundo. Muitas pessoas estão gloriando disso. Aí agora nós vamos para o Apocalipse, nós vamos ver como que o anticristo age. E o anticristo, as coisas estão sendo preparadas para recebê-lo. Você quer ver, por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, na igreja, aí eu vou batizar. Aí a pessoa vira para você e fala assim, olha, se eu fosse você, não batizava. Que depois que você batizar, as coisas pioram. Você vai enfrentar muita luta, muita dificuldade. Então, isso é um papel do anticristo. O anticristo não quer que você se aproxime de Deus. Satanás, ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você tenha entendimento das coisas de Deus. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que nos fala, né? Então, esse anticristo, ele se levanta tudo aquilo que ele levanta contra aquilo que é de Deus. Primeiro nós vamos estar vendo isso. Aí vamos comigo lá em Apocalipse, capítulo 13. Eu estou lendo rápido, porque o tempo é curto, mas um dia com mais tempo, mais profundamente sobre o que nós estamos lendo. Aqui eu estou só dando uma resumida. Apocalipse, capítulo 13, lá no versículo 1, fala assim: eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então nós acabamos de ler, lá em Daniel capítulo 7, você pode ver que está confirmando aqui. E se você for em Daniel capítulo 2, versículo 44 e diante, você vai ver também, né, ele falando sobre a estátua, falando sobre os impérios que já estiveram, foram derrubados, não existe mais, e hoje nós estamos vivendo esse último império, que é o império romano, né? O império romano. E os pés de ferro, os dedos de ferro. Ali fala das divisões que teve aí na Europa, esse negócio todo. Depois você vai estudando, você vai aprofundando aí, você vai pegar melhor o que eu estou falando aqui. Aí fala assim que o que o marca nesse versículo? Muitas vezes as pessoas, quando lê Apocalipse, como ele é cheio de figuras, né, ele acha que é esse mar de água salgada, ou lá no Oriente Médio, um grande lago é chamado de mar, mas não é nessa questão de água. Aqui fala de povos, nações, de multidões. Então, voltando aqui, ó, eu vi subir do mar uma besta que fala de um homem, de pessoas, né? Aqui está falando de pessoas, guiada por um poder maligno, pessoa guiada por uma força sobrenatural, mas do mal, não do bem. Então ele vai ser levantado no meio de pessoas. Aí no versículo aqui fala do chifre, aqui fala de poder, fala de governo, aqui fala de domínio. E essa blasfêmia, a arrogância, né, desafiando a divindade de Deus. Quantas pessoas que, sem entender, têm desafiado a divindade de Deus? O ser humano está desafiando a divindade de Deus no lugar de estar orando, no lugar de estar procurando fazer conforme a palavra nos ensina. Então, as coisas que estão acontecendo
essas dificuldades que está em todo mundo, principalmente aqui no Brasil, isso está escrito, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. É para a palavra de Deus cumprir. Então, é nesse momento, não só nesse momento, mas todos os momentos de nossas vidas, nós temos que estar buscando o Senhor. Nós temos que estar buscando a Deus não só nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria. Nós temos que buscar o Senhor. Mas a palavra fala que o justo viverá da fé. Aqueles que são justificados através de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão viver da fé. Viver da fé não é ficar parado esperando alguém trazer alguma coisa. Viver da fé é continuar trabalhando, acreditando nos seus sonhos, nos seus projetos, e entender o que Deus quer de você. Então, o que fala de poder, no versículo 2 está assim, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo, tá vendo? Aqui, nós lemos lá em Daniel capítulo 7, né, lá no versículo 6 ou 7, não sei, e aqui está falando do leopardo de novo, as coisas estão acontecendo numa velocidade, lá está no Velho Testamento, mas aqui está no Novo Testamento. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade, morte, é destruição, tudo está sendo muito rápido. Se você começar a prestar atenção, o dia amanhece ali, você sai para o seu trabalho, de repente escurece, o ser humano não está vendo o tempo passar. De tão rápido que está acontecendo essa situação. Está passando muito rápido. Então, voltando aqui, ó, a besta que vi no versículo 2, Apocalipse 3, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso. Olha só, a velocidade para a destruição do homem. A velocidade para a destruição da terra, para a destruição das pessoas. Porque a terra está sendo destruída, as coisas estão sendo destruídas. Não é conforme era antes, as coisas estão sendo destruídas. Então, a velocidade do leopardo, mas os pés de urso, que a destruição, a velocidade para destruir. Quantas coisas que você já viu sendo destruídas e quantas coisas que muitas das vezes, até mesmo na sua vida, está sendo destruída. Então, vou voltar aqui, ó. A besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como as de urso, e a sua boca como a de leão. Então, nós vemos aqui a velocidade do leopardo, a destruição do urso, e a boca como de leão, o poder. Né? O poder. Aí, você vê aqui o poder da destruição, como ela está andando rápido. Aí fala assim, e o dragão deu-lhe o seu poder, ao seu trono, grande autoridade. É o que nós estávamos acabando de falar aqui. Deu poder ao seu trono, grande autoridade. E se você começar a acompanhar a política mundial, não estou falando contra a política, presta atenção, não estou falando contra a política. Nós estamos falando da preparação das coisas para o anticristo, e nós estamos falando da preparação para um governo único. Eu não sei se eu vou estar aqui nessa época, ou você vai estar aqui nessa época, mas tudo está contribuindo para isso. Né? Ele vai vir como se fosse Deus, nós vamos ver isso, vai fazer sinais e prodígios e vai enganar muitos. Então, aqui está falando do poder, da autoridade desse nível que vai levantar. Versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Já aconteceu algumas coisas, né? Igual no Tratado de Latrão, depois você estuda isso lá, foi tomada aí essas terras aí dos papas na época, aí foi devolvida, eu esqueci agora o nome do papa, qual foi devolvido para ele. Então você vê que teve uma negociação e você vê que essa besta foi golpeada como de morte. Olha só o que fala aqui, ó. Foi golpeado como de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou e seguia a besta. Quer dizer, esse Nico, esse anticristo, quando ele manifestar realmente a sua face, ele vai passar por uma situação, ele vai vencer, Deus vai permitir isso, e toda, né, a Bíblia fala aqui no Apocalipse capítulo 13, no versículo 3, fala assim, ó, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então você pode ver que as coisas lá vão acontecendo. À medida que eu estou falando aqui, quando você assiste aos telejornais, quando você assiste as histórias, né, até a própria ciência mostrando sobre isso, os arqueólogos, os historiadores, estão mostrando como as coisas estão acontecendo. Então nós temos que acordar. Nós professamos a fé, então nós temos que usar esta fé. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu estou cheio de fé,
fica aí naquela fé, vamos dizer, com perdão da palavra que eu vou falar aqui agora, aquela fé de emoção, né? Conta aquela emoção, baixa no coração da pessoa, mas quando a situação aperta, ela afasta, ela deixa de buscar o Senhor. Ela deixa de fazer a vontade de Deus. Né? Porque uma fé emotiva. Então, nesses princípios de dores, primeiro nós vamos Mateus 24, as pessoas estão desistindo por qualquer coisa, imagina quando vir a grande tribulação, imagina quando esse governo único estiver governando na face da terra. Primeiro nós vamos chegar lá. Versículo 4. Apocalipse, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha para você, né, aqui na visão de João, diz que as pessoas falam: quem vai contra a besta? Quem vai vencer esse homem, esse anticristo? Que aqui é sentido figurado. Quem poderá contra ela? Contra as pessoas que têm acreditado em poderes falsos, poderes que não tem nada a ver com aquilo que Deus está nos ensinando. Aí eu te pergunto, será que nós, a humanidade, nós estamos preparados para quando ocorrer esse fato, para quando as profecias já estão se cumprindo, mas para quando essas coisas começarem a chegar até a nós? Vamos lá em Mateus capítulo 24, depois nós voltamos aqui a Apocalipse. Mateus capítulo 24, os discípulos chamam o Senhor Jesus em particular e começam a lhe fazer umas perguntas. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 1, ele fala assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. No versículo 2, fala assim, no versículo 3 fala assim: estando ele assentado ao Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz, quando acontecerá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então você pode ver que naquela época os discípulos, as pessoas já preocupavam com isso. Né? Quando seriam os fins dos tempos, quando ia acabar tudo isso. Aí o Senhor Jesus, no versículo 4, responde para eles. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então hoje, todo lugar se professa aí Cristo, falando que a obra é de Deus, falando que tem uns que se intitula seu próprio Cristo encarnado, né, em vida, sendo que o Senhor Jesus ele está nos céus, ele virá como um ladrão quando ninguém esperar. Então, por isso que a palavra do Senhor fala assim, uma vigia. Né? A palavra de Deus manda nós vigiarmos. Então, ele fala assim, ó, cuidado. Então, nós temos que ter cuidado com quantas doutrinas, quantas coisas têm surgido. As pessoas têm pegado a palavra de Deus, têm distorcido a palavra de Deus segundo as suas intuições, segundo a sua vontade. Eles têm contaminado a palavra de Deus, porque no Novo Testamento fala isso, né? Não contaminei a palavra de Deus. Então, eles têm contaminado a palavra de Deus para tirar benefício próprio. As pessoas estão andando como se fossem cegas. Não põe à prova aquilo que está sendo pregado, não põe à prova aquilo que está sendo falado. Então, você vê que tudo está sendo preparado ali para a vinda desse anticristo. Aí muitos falam assim, a vinda de Cristo está próxima. Sim, mas tem muita coisa para acontecer. Eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para as coisas que estão para surgir? Para as coisas que estão para acontecer? Você está preparado para essa situação que nós estamos passando hoje? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão paralisando em tudo, paralisando a vida? Uns estão até tirando a própria vida. Aí no versículo 6 fala assim, ó, ouvires de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmar. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então essas coisas que estão acontecendo, vai ter que acontecer, mas ainda não é o fim. Não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, não adianta nada disso se eu não tiver na fé. Quantas pessoas que estão desistindo de levar
a preciosa semente de levar a palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão atrás de fábulas? O Grêmio, eu vou estar mostrando que estão atrás de sinais, mas nem sabe se os sinais vêm de Deus, nem sabe se os sinais são de Deus. Aí no versículo 7 fala assim: levanta-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Então isso você vê que está acontecendo. Haverá o quê? Fome, peste, doenças, né? Hoje você vê aí, por exemplo, no Brasil, esse mosquito aí da dengue, se eu não estiver errado, acho que ele está transmitindo aí 4 tipos de doenças diferentes. Eles já foram modificados geneticamente, mas isso não adiantou nada, né? Eles estão modificando as coisas e isso não está ajudando em nada. Então a Bíblia é bem clara. Vai ter peste, vai ter fome, vai ter terremotos, mas ainda não é o fim. Deus ainda está nos dando uma oportunidade para nós entendermos melhor a palavra dele, para nós fazermos uma grande obra aqui na face da terra. Então, muitos têm feito a obra segundo as suas intenções, as suas consciências, segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Então, nós temos que ter os olhos espirituais abertos e procurar entender o que a palavra do Senhor está nos falando. Aí no versículo 7 fala assim, ó, no versículo 8 fala assim: e todas essas coisas, porém, são o princípio de dores. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o princípio de dores. Aí lá em Mateus capítulo 24, no versículo 21 e 22, fala assim, ó: pois haverá então grandes aflições, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aí vou ler mais um versículo. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Quantas coisas que você vê que tem acontecido, a pessoa pega ali um graveto ali que vai dar vitória, pega qualquer coisa lá e põe aquilo ali como uma proteção, como as coisas, sabe, secretismo, misticismo. Então Deus não está provando nada disso, porque isso tudo é uma ideia que vem daquilo que é contra Cristo, contra Deus, contra a obra de Deus, né? Então, as pessoas hoje estão atrás de coisas palpáveis. E a fé é ver aquilo como que a fé é como ver aquilo como já existisse, é chamar a existência. Não é essa fé da forma que muitas vezes é praticada, né? Essa fé que muitas das vezes, uma fé morna, uma fé fria, que o próprio Senhor fala, ó, tá morno, nem frio nem quente, da minha boca. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Qual que é o seu tipo de fé? Você precisa de quê para crer em nosso Jesus Cristo? Será que o sacrifício que já foi feito na cruz não é o suficiente? Será que tem pessoas que não estão contribuindo aí para dar força ao anticristo? Né? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, examina as escrituras. Examina a palavra de Deus. Temos que examinar a palavra de Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Mas vamos entrar no versículo 1 para ficar melhor, né? Vamos entrar no versículo 1. Olha só o que fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, fala assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, desde quando nós convertemos, nós sabemos que o Senhor, né, o dia do Senhor virá como ladrão, quando ninguém se espera. E tem muitas pessoas que falam assim, desde quando eu sou criança, eles falam que Cristo está vindo, até hoje não veio. E está tendo aí uma fé relaxada. E olha que nós estamos no princípio de dores.
Essas coisas que estão acontecendo devem acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Aí no versículo 3 fala assim: e quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, como a dor de parto daquela que está grávida. E o mundo e grávida, e de modo nenhum escaparão. Vou ler de novo. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então nós temos que ficar acordados. Né? Quando eu falar assim, paz, quando levantar esse iníquo, quando levantar esse anticristo, as pessoas vão ter tudo, fartura, que muitas pessoas acham que a prosperidade, ter muito dinheiro, não estou falando que você não pode ser uma pessoa próspera, mas muitos atribuem que a prosperidade é tudo. A Bíblia fala, não tem como servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon. E as pessoas hoje estão, né, algumas pessoas estão mais atrás de Mamon do que do próprio Deus. Se eu sou próximo, Deus é comigo. Se eu estou passando alguma luta, Deus esqueceu de mim. E se você examinar as Escrituras, todos que serviram ao Senhor enfrentaram luta. Aí, aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou entrar lá no versículo 3, né, que brevemente nós vamos estar terminando. O versículo 3 fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Apostasia da fé. Hoje, às vezes, as pessoas falam assim, Deus entende minha necessidade, Deus sabe do que eu preciso, elas não oram, elas não vão à igreja para agradecer ao Senhor. Hoje, vou na igreja porque eu quero receber um milagre, vou na igreja porque eu estou com problema financeiro, vou na igreja porque eu preciso de um emprego. Não, nós temos de cultuar o Senhor, gratidão, agradecer ao Senhor por nós estarmos vivos, por tudo que Ele tem feito, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então, nós temos que agradecer ao Senhor. Aí, voltando aqui, né, falando aqui da apostasia da fé, a pessoa, uma hora ela está com Deus, outra hora ela não está. Quando as coisas estão dando errado, ela até blasfema contra Deus. Deus esqueceu de mim, Deus não lembra de mim. E, na verdade, Deus lembra de todos nós. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece você, Ele me conhece todos nós. No versículo 4 fala assim, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifesto, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9, 2 versículo 9. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia operações de erro, para que criam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqui é um alerta para todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui desses 4 poderes, nós estamos falando aqui do governo junto com a religião,
Nós temos que ter esses cuidados. E voltando aqui em Apocalipse capítulo 13, e você bem rápido, fala assim no versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Por 42 meses. Versículo 6. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então você pode ver aqui que nós lemos lá em Daniel capítulo 7, nós lemos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, do versículo 3 em diante, e nós lemos também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que fala ali quando as pessoas falam, não, agora a paz na terra, a paz no mundo, vai vir de repente uma destruição. Quando o homem achar, assim, eu estou seguro nesse governo único, eu estou seguro nessas coisas aí, nesse poder político, nesse poder religioso, aí que Deus vai entrar com providência. Então é um alerta aí. Quando, do jeito que as coisas lá vão, no Brasil, as coisas lá vão em outros países aí quando as coisas unificar, que todo mundo vai falar, não é melhor que seja um só governo, eles querem que seja uma só religião, aí que mora o perigo, aí que você tem que estar alerta. Aí você tem que estar com disposição, até mesmo perder a sua vida por amor a Deus, porque foi que a Bíblia relata isso, quantas pessoas que foram perseguidas e quantas pessoas estão sendo perseguidas hoje por defender a fé, por defender a palavra de Deus. Então você vê aqui no versículo 5, no versículo 6, que esse tipo de governo, esse tipo esse anticristo, ele blasfema contra o tabernáculo de Deus, contra o que há nos céus. Olha só interessante, no versículo 7, está assim, ó, e também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então foi permitido, né, ele fazer guerra contra os santos. Quem são os santos? São aquelas pessoas que confessaram o Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão separadas para Deus. Então ele foi permitido ele fazer guerra contra a igreja, perseguir o povo de Deus, as pessoas que servem ao Senhor. Então foi permitido. Você está preparado para isso? Aqui nós estamos falando no Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 13, no versículo 7, o versículo 8 fala assim, e todos que habitam sobre a terra adorarão a esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, aqueles que não se encontram o nome escrito no livro da vida vai adorar esse governo, esse anticristo, esse poder satânico. Já tem muitos que já fazem isso, né? E o nome deles não foi encontrado no livro da vida. Então, mais um motivo para nós ficarmos atentos, mais um motivo para nós estarmos preparados para esse dia. Às vezes oramos, Senhor, vem buscar a sua igreja, mas muita coisa está para acontecer. Você está preparado para isso? Você tem examinado a Escritura? Você tem lido? Está lendo a palavra de Deus como estudo, não como uma história? Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Nisto repousará a presença e a fidelidade dos santos. Né? Fidelidade. Então, Deus está falando de fidelidade. Aconteça o que acontecer, enfrente o que enfrentar, guarde a palavra de Deus, ata no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, mantenha a sua fé. E para ser bem rápido o objetivo aqui, o versículo 11 fala assim, ó, então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Né? Olha só, então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro. Você pode ver que Satanás ele quer imitar Deus em tudo, semelhante a um cordeiro, mas quando abria sua boca era como um dragão. Então tá aí uma dica, eu vou deixar para você entender isso aí. Começa a observar quando está sendo falado as coisas sobre Deus, se realmente o que é ensinado, o que é pregado, o que é feito, está sendo ensinado sobre Deus. Tá? E nós temos que ter um cuidado para não estar, né, as pessoas têm que ter um cuidado para não estar ajudando o processo do anticristo. Igual deu algum exemplo por aí mesmo aqui, quando a pessoa fala assim, eu vou batizar. Aí aquela pessoa que já é batizada fala assim, nossa, você vai batizar, você vai enfrentar uma luta, você vai enfrentar dificuldade. Tem pessoas que falam assim, depois que eu comecei na igreja, parece que minha vida piorou. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas piora, não piora não, porque Deus está mudando a nossa história.
Deus está mudando a sua história para melhor. Ele quer fazer o melhor na sua vida. Então, muitas das vezes, aquilo que parece que é de Deus, não é de Deus. Olha aqui, semelhante a um cordeiro. Mas quando abrir a sua boca, né, eu vou voltar aqui, ó. Quando falava como um dragão. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta e na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vou ler mais um pouco para resumir. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo do céu, de maneira que até fogo fazia descer do céu e a terra, à vista dos homens. Então, essas coisas aconteceram, algumas coisas estão acontecendo. Então, cuidado quando se fala assim, ó, Deus está nesse negócio. Nem, Deus está em todos os lugares, mas nem tudo Deus aprova. Cuidado aí com a maneira que você está exercendo a sua fé. Se você precisar de alguma coisa, pode dar um jeito de entrar em contato comigo. Eu te passo aí, vamos estudar a palavra junto, vamos entender a palavra junto. Cuidado com esses sinais, algumas coisas que têm acontecido. Cuidado aí com você, irmão, que está aí na fé, e chega aquela pessoa que não está na fé igual você está, e tenta tirar o seu foco, tenta tirar a sua visão das coisas de Deus. Aí fala assim, no versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia que fizessem desculpa, uma imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Vou ler mais um pouco. E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos, pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, estou dando uma resumida aqui, caso do tempo. Então, o que acontece? Quem não adorar essa besta, quem não atender o chamado e o pedido do anticristo, ele não vai ter uma vida própria. Aí eu pergunto, você que está aí, você que fala que está na fé, imagina aí a sua esposa ali, vai ali ganhar uma criança num hospital que quem governa, quem é o gestor desse hospital é o anticristo, né? A equipe dele. Aí fala assim, olha, se você não negar esse Deus que você fala, que você ama, que você confia, o seu filho vai ser morto. O que é que você faria? Eu já vi pessoas que se diz conhecedor da palavra falar que quando surgir esse lance aí do chip, como a pessoa mexe na área empreendedora, que ele vai ter que aderir a essa situação. Eu falei com ele que não. Que ele não tem que aderir, ele tem que lutar contra isso. Ele não tem que aderir a essas coisas. Nós não temos que aderir isso, nós temos que guardar a palavra do Senhor. Então, a pessoa que vai guardar a palavra do Senhor, as pessoas que vão guardar a palavra do Senhor, elas vão ser perseguidas até a morte. Elas vão ser executadas em praças públicas, portas de trabalho, portas financeiras, muita coisa, saúde, ela não vai ter direito a nada. Por amor ao Deus de Israel, você está disposto a enfrentar tudo isso? Você está disposto a enfrentar esse anticristo? Quando ele começar, eu acredito que eu vou estar aqui, quando ele começar a governar mundialmente, quando ele sentar no templo de Deus e querer ser Deus, você está disposto aí a guardar a sua fé? Você quer ser um mártir, guardando a sua fé, crendo na palavra de Deus? Como o tempo já esgotou, eu vou só fechar aqui agora em 2 Timóteo capítulo 4. Eu peço que você estude que nós lemos aqui, né? Daniel capítulo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Apocalipse capítulo 13 e 2 Timóteo capítulo 4, vou estar encerrando. Fala assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está assim, ó. Conjuro-te,
pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino. Pregue a palavra, excita a tempo e fora do tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, fica um alerta, tenham um cuidado, né? A voltar às fábulas, ao secretismo, ao misticismo que está acontecendo no meio do povo de Deus. Isso não é bacana. Isso não é bacana. A palavra fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. A palavra fala que tudo que pedir ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos será concedido. Então, nós temos que ter um alerta aí, tá? É um alerta, tá? Aí fala assim, versículo 4. E se recusarão dar ouvido à verdade, voltada às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então, irmãos, eu não estou falando para você chegar e falar que você é verdadeiro, não é isso. Lê a palavra, é simples, o Espírito Santo dá o discernimento, lê a palavra, conversa, eu não estou falando para você discutir, não estou falando para você discutir com ninguém, só estou falando para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Essas coisas que estão acontecendo no Brasil, as coisas que estão acontecendo no mundo, Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 6, isso tem que acontecer. A humanidade está tendo uma oportunidade de buscar a Deus, mas eles estão dando as costas para Deus e estão olhando para tantas outras coisas, de menos olhando para Deus. Então, fica um alerta para você, né? Olha para as coisas de Deus. Passa o que você passar, sofre o que você sofrer, mas fique com a palavra de Deus, né? Fique no primeiro amor, melhor dizer, fique no primeiro amor. Fique com a palavra de Deus. Deus, para abençoar a sua vida, ele não precisa de muito, não. Ele só precisa que você crê nele. Para ele abençoar a sua vida espiritual, a salvação ela é de graça, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, ó, na vida não tem nada de graça. Não, tem. Quando você vê alguém falando isso, fala assim, tem. A salvação. A nossa salvação é de graça. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas pelo sangue do Cordeiro. Então, o dinheiro não compra a sua salvação. Você não tem que pagar pelo seu milagre, você não tem que pagar pela a sua salvação. A sua salvação, ela é gratuita. É só você abrir a boca e confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estudar a palavra dele, congregar. Aí fica aí essa palavra. Um abraço para todos vocês. Nós agora estamos num novo endereço, a Igreja Evangélica Quadrangular e aqui Central. Nós estamos num novo endereço, na Avenida José Surdo, número 1032. Estamos ali todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, às 3 da tarde, 7h30 da noite. No domingo, às 8 da manhã, e às 7 da noite. Ali vai ter pastores, levitas, diáconos abençoados, irmãos abençoados, para abençoar a sua vida. Fique com Deus até na próxima segunda-feira. Tenha uma semana de vitória. Mantenha o foco, mantenha a fé. Não desista. Desistir jamais. Lutar sempre. Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz. Dormem com Deus.